está no ar mais uma live do Inovar é um Parto, Mara. Essa live junta empreendedorismo feminino com inovação. É um projeto que eu tenho que junta essas duas vertentes de pesquisa. Eu venho entrevistando mulheres Eu sei, editei seu inspiradoras. livro. Eu conheço isso desde o início da gestação. Já tem 10 anos essa pesquisa, Mara. Caraca, quanto Pois tempo. é. E eu estava hoje escrevendo aqui porque Tua filha já entrou para Harvard, não? praticamente. Já fez 5 anos agora na quarentena. Que isso, Veja bem. cara. Estamos ficando Pois é. velhos. Então, aí eu estava lembrando nossos primeiros encontros lá na Globo ainda, quando você me deu Tristezas Não Pagam Dívidas como um desafio para a gente colocar em forma de documentário. E Era foi um legal, livro... né? Ficou bom. Então, e aí eu acho que a gente está vivendo um momento muito... que dá para traçar um bom paralelo em relação à inadimplência, ou pelo menos agora eu acho que o medo da população mundial é entrar em dívida. Eu falei, cara, a gente precisava da abordagem da Mara, alto astral, divertida. Está sendo possível manter o bom humor nesses tempos? Olha, hoje a gente, no almoço de quarentena, hoje, a gente conversou com o Alex Schwartzman, que é um dos economistas assim, mais tops do país. Já foi diretor do Banco Central. E ele falou, é interessante isso, ele falou, olha, a saída é o crédito. E eu sempre falei isso, a dívida, ela não é um mal, você tem que saber se endividar. E agora, nessa crise que a gente está vivendo, ela vai ser um instrumento legítimo e muito importante para que as pessoas consigam atravessar esse período de dificuldade. E qual é a diferença da dívida, do crédito para a dívida? No sentido de ela tem que ter um projeto para ser positivo? Você tem que saber se endividar, né? Para que você toma a dívida? Qual é o custo dessa dívida? Qual é a linha que você tem direito? O governo está começando a colocar linhas, o Banco Central fez isso e vai fazer mais, colocar linhas mais baratas, onde ele vai assumir parte do risco. A primeira já saiu aí, que é para pagar salário. Ai, caramba. Que é para pagar salário. O home office a gente está se adaptando. Né? Não, o meu olha só, até que ele está certinho aqui. Mas tá tudo bonitinho esse cenário, Não, gostei. o meu abajur, ele fica só torto, assim, eu não sei colocar o abajur certo. E aí hoje eu tomei uma bronca do Garrone, acerta esse abajur. Eu falei, pô, ele não fica certo. Mas a dívida, você sabendo se endividar, ela pode ser um grande aliado, o crédito, né? Quer dizer, essa coisa de crédito, dívida, endividamento, as pessoas. Uma vez, olha que interessante, não tinha crise nenhuma. Nenhuma mesmo, a gente não tinha entrado ainda nem na recessão da presidente Dilma. Eu estava. Um trabalho, enfim, que eu faço com comunidades carentes, e um rapaz tinha entrado para a faculdade e pagava caro a faculdade, e ele veio falar para mim que estava tomando dinheiro no cheque especial para pagar a faculdade. E eu falei para ele assim, cara, você tem direito ao FIES, você pode tomar dinheiro muito barato. Naquela época, o custo do FIES era mais baixo do que o retorno da poupança. Então, eu sempre falava assim, se você tem direito ao FIES, toma esse dinheiro, pega esse dinheiro. Mesmo que você esteja podendo pagar, porque você deixa o dinheiro na poupança e você ganha a diferença do custo e do FIES. Aí me sentaram o cacete, né? Porque eu trabalhava na TV Globo. Aí o pessoal falou, tá falando para especular. Não é especular, é uma arbitragem que as pessoas fazem, né? E agora estava disponível para as camadas mais populares. Por que não fazer? Pode ajudá-lo lá na frente, quando ele for começar a trabalhar. Bem, aí eu falei para ele, não, mas você tem direito ao FIES, tal, por que você não pega o FIES? Aí ele falou assim, porque é uma dívida muito longa. E daí? É longa, mas é baratésima, estava muito barata. Então, ele podia tomar o FIES, deixar o dinheiro guardado na poupança. Veja só, uma coisa responsável. Deixava o dinheiro guardado na poupança, que ia rendendo mais, o dinheiro que ele ia pagar para a faculdade, ele deixava guardado. Lá na frente, com o próprio dinheiro da poupança que ele guardou, ele poderia pagar o FIES e ainda sobrava um belo troco para ele iniciar a carreira dele. Então, assim, não precisa ter medo da dívida, tem que saber se endividar. E agora nós vamos atravessar um período em que o governo vai liberar linhas mais baratas. Essa linha para pagar salário, por exemplo, é uma linha com custo muito baixo, é R$ 3,75, se eu não me engano. Ao ano,
Isso é muito baixo. Então, vale a pena tomar essa linha para pagar os salários? Sim, porque vai te ajudar a atravessar esse período difícil. E outras vão vir, porque essa é a grande preocupação. Manter os empregos, manter os postos de trabalho, manter o dinheiro circulando, né? A economia funcionando. E por que não aproveitar? Eu acho que tem que olhar com muita tranquilidade e muita seriedade para todas as opções, porque pode ser um momento, inclusive, para você se reestruturar financeiramente. Olha só, pode ser um legado bom dessa crise toda. Você acha que é um momento de parar e olhar para tentar organizar e ficar atento a essas Com novidades que certeza. vão acontecer? Não, com certeza. É o momento de parar e organizar primeiro, porque é importante para poder atravessar esse momento. Você vai ter que se ajustar, ficar eficiente. Nós fizemos isso aqui no My News. Eu e a Bia, a gente trabalhou assim, ainda estamos trabalhando nisso, fazendo conta. E olha que a gente é de humanas, conta não é o nosso forte. Mas Eu ouvi dizer que você era, entre os inadimplentes, você tinha um perfil desorganizado. Mudou isso? olha aí como, assim, É? ainda mais para quem tem empresa, você tem que fazer isso. Isso faz toda a diferença. Você fazer essa organização e você colocar ali efetivamente onde você pode. Foi um trabalho bem interessante, porque nós achamos muitas ineficiências na empresa que a gente ajustou rapidamente. Tipo o quê, Mara, que tava indo sem vocês perceberem? Porque às vezes são nos pequenos gastos, né, que a gente vai somando no fim do mês. A gente estava pagando coisas que a gente não usava, por exemplo. Entendeu? Sei. Então, isso é um. Assinaturas e Isso é softwares, meio essas coisas. recorrente. Coisas que você não usa. Uma coisa que nós fizemos, tomamos assim, primeiro, manter, não fazer demissão. A gente não, a gente tomou isso, a gente só vai fazer demissão em último, quando nós esgotarmos todos os recursos, que graças a Deus a gente está conseguindo manter, não teve problema. Segundo, redução de salário, também é o nosso último recurso. E olha que interessante, o nosso time, quando nós fizemos a reunião para avisar que a crise era forte, que a gente estava fazendo algumas reestruturações e tal, mas que, enfim, a gente ia manter os empregos, a gente ia manter que as condições, nós fizemos as contas, acertamos tudo. Vários contratos que nós tínhamos foram reduzidos, por exemplo. Então, a gente teve que ajustar esse orçamento a essa nova realidade. E tudo isso a gente fez sem mexer com a nossa equipe, que está trabalhando muito mais. Isso que eu ia te perguntar, o impacto geral para o My News. My News é um canal que já está com quantos anos agora? 2 anos. 2 anos. Acabamos de fazer 2 anos. Um canal concebido e criado para a internet, né? E aí, por isso que faz tanto sentido você aqui falando de abraçar a tecnologia para melhorar seus resultados. Você que estava numa TV Globo e foi para esse mundo do digital, eu acho muito interessante que hoje já tem 350 mil assinantes. E aí, esse 351 mil assinantes. Excelente! Cada dia crescendo mais. Então, essa foi outra coisa da crise. O que a gente viu nesse mês? A gente cresceu o número de inscritos e nós crescemos 50% o número de membership. O que é isso? Membership é uma ferramenta que o YouTube dá pra gente, onde a pessoa assina o canal. Nosso canal é aberto. Tem pouquíssimo conteúdo fechado, que é para o membership. Mas o YouTube repassa para a gente a maior parte dessa grana da assinatura, que é acho que entre 7 e 11 reais, não sei exatamente qual é o valor, porque sofreu uma alteração recente, e eles repassam para a gente a maior parte dessa grana para a gente investir na programação. E aí, o que aconteceu? A gente viu um aumento, e um aumento, cara, a gente não fez campanha, a gente não fez nada. E as pessoas estão vindo, né? Quer dizer, estão vindo porque querem a notícia, apoiam o projeto, querem fazer parte do projeto. O membership é isso. O cara, ele começa a fazer parte efetivamente do projeto. A gente até está criando agora, atualmente, estamos pensando que tipo de coisas que a gente pode dar para o membership para poder valorizar, porque é um parceiro muito próximo nosso.
E, Mara, está sendo um momento em que até os canais de TV estão ganhando bastante importância diante das fake news, né? Então, as pessoas estão se informando muito pela televisão, estão se falando até em infotoxication, de tanta informação que a gente toma e acaba ficando um pouco abatido em relação a isso. Qual o lugar que o My News encontrou nesse cenário todo? Qual é o tipo de análise que vocês fazem? O que eu vejo é uma notícia muito mais analítica e livre, né? Desde o começo Transparente. a gente criou o My News com essa. A gente não criou para concorrer com a grande mídia, porque a gente não teria a menor chance. O que a gente sente falta, e a gente acabou achando esse espaço, é a análise. Então, é um canal feito por jornalistas que analisam o que tá, com convidados e tal, mas que analisam o que está. A gente faz uma curadoria dessas informações. Hoje tem quem lê tanta notícia, né? Então, na verdade, nós lemos, a gente faz uma curadoria e coloca nos programas. Durante enfim, no início da quarentena, o que a gente observou? A gente observou que tinha muita gente começando a ficar muito para baixo, gente que estava sozinha no isolamento e tal. E aí, o que a gente fez? A gente criou o almoço de quarentena, almoço da quarentena com o My News. E está sendo muito legal, porque a gente reparte um monte de coisa, a gente tem convidados na área econômica, na área cultural. Ontem teve o padre falando das ações que eles estão fazendo e foi muito bom. Teve uma resposta muito boa, por exemplo, um grupo de pais que ia fazer um almoço de Páscoa para a população de rua. O que eles fizeram? Eles se organizaram e fizeram olha que interessante isso. Fizeram uma ação, depois que viram a entrevista, fizeram uma ação com um restaurante popular para que essa população atendida pela igreja possa ir almoçar nesse restaurante. Olha que coisa interessante. Eles ajudam, é uma forma eficiente de você fazer sua doação. Por quê? Eles estão sabendo que é um programa sério, porque nós fomos lá e identificamos, enfim, conhecemos todo o programa que a gente, projeto social que a gente fala, a gente primeiro vai checar se ele existe, quem toma conta, se é um programa sério. Então, ele tem essa informação. Aí ele foi lá, fez o contrato com o restaurante que estava fechado, um restaurante do centro da cidade que estava sem movimento. Então, ele já ajuda também o restaurante. E o restaurante vai ter que consumir dos seus fornecedores para entregar essas quentinhas lá para o pessoal. Então, olha, além dele matar a fome dessas pessoas que estão na rua, o que é muito importante, ele ainda ajuda a economia a girar, entendeu? A economia rural. É muito melhor do que você fazer isso sozinho. Juntando os seus amigos, né, e tentando fazer, que vai dar um trabalho danado. Isso, o que o canal acabou sendo? O canal acabou sendo um catalisador para juntar essas pessoas. Por quê? Porque a nossa audiência é muito engajada. Não existe um distanciamento entre... Nós não somos celebridades, nós somos jornalistas e que estão ali para atender o nosso consumidor, que é esse público que está ali, prestigiando o canal, inscrito no canal. E isso independe de ser membership ou não, enfim, ele está sempre engajado. Então, esse é o papel do canal, é buscar esse engajamento e fazer esse jornalismo mais com análise, com uma curadoria, para levar para ele a coisa bem apurada, já analisada, para fomentar esse debate. Ô Mara, você antes dessa quarentena toda estava com um discurso até bastante otimista, vendo a economia decolar de novo, né? Até tomando algumas bordoadas aí pelas redes sociais, que eu andei vendo os vídeos seus se defendendo e tudo mais. Como é que chega essa quarentena na sua expectativa de... Olha só, quando tudo isso acabar? Questão da polarização é engraçada, porque eu sou chamada de comunista esquerdopata e sou chamada de liberal, o que é? Sei lá o quê. Enfim, você é extrema dos dois lados, né? Você tá nos dois... Então, eu tomo... E isso, para mim, é ótimo, porque mostra que eu estou fazendo o meu papel de jornalista. O jornalista ele não está aqui para agradar ninguém.
Ele está aqui para dar notícia com pluralidade, com isenção, ouvir todos os lados. E isso eu estou muito tranquila, porque o canal faz isso. O canal realmente cumpre esse papel. Mas isso tem a ver também com a escuta, né? Hoje em dia as pessoas escutam muito o que elas querem ouvir, né? E aí você diz A, o cara entende. Na verdade, eu acho que é um grupo barulhento, Patrícia. Eu acho que a grande maioria dos brasileiros é de gente sensata, entendeu? Porque o canal, ele já levou gente do PSOL e ele já levou gente... Eu sempre dou o exemplo do delegado Valdir, que na época era líder do PSL e foi no canal porque era líder do PSL e tinha que ser ouvido, entendeu? E ele foi lá, então, com posicionamentos ali de extrema direita na época. Mas, digo na época que ele andou brigando com o presidente, né? Então já não defende tanto o presidente como defendia na época. Mas esse é o nosso papel, é levar esse debate, é levar a pluralidade com isenção, é isso. Então, os ataques de um lado e de outro, e o fato de receber ataques de um lado e de outro, para mim, só mostra que eu estou fazendo o meu trabalho corretamente. Em relação à economia, sim, alguns números começaram a vir melhor, números de varejo estavam começando a vir melhores. Veja bem, a nossa situação não ia ser uma coisa de decolar, mas estava começando a reagir, timidamente, mas começando a reagir. E foi isso que eu falei e falo com muita tranquilidade. Estava mesmo acontecendo isso. No final do ano, por conta do PIBinho, alguns economistas se frustraram e começaram a rever algumas coisas. E aí vem mas estavam otimistas. Ainda assim, estavam muito otimistas para 2020. E aí vem a quarentena. Aí desaba, né? Desaba. O coronavírus é o que alguns economistas e gestores e estrategistas chamam de cisne negro. Cisne negro foi um livro escrito pelo Nassim Taleb, onde ele diz o seguinte: o cisne negro é aquela coisa que acontece de repente, não está no radar de ninguém e tem um poder de transformar tudo. Total. E é isso que aconteceu. Ninguém previu, né? Embora já tivesse até desde o final de dezembro ali na China parecendo alguma coisa acontecer, ninguém previu, fora o Bill Gates, todo mundo né? fez uma analogia comparou muito com a SARS. Então, falou, vai ser alguma coisa tipo a SARS. Eu vi vários economistas falando isso. Eu falei em alguns programas, deve ser algo tipo a SARS, não vai chegar a abalar essa confiança. Ninguém previu o que ia acontecer. Ninguém. E isso não dá para imaginar esse cenário global, né? Todo mundo dentro de casa e repensando tudo, né? Repensando negócios, repensando as finanças, repensando as relações afetivas, profissionais, né? O aumento de divórcios na China, né? Por exemplo. Pois é, porque com quem que você está fazendo suas alianças realmente, né? Agora que você está 24 horas por dia fechado em casa com o marido, a mulher. Que a Vânia Araripe é assinante do My News. Vânia, beijo para você. Você não sabe quanto você é importante para esse projeto. Você não tem ideia, mas um dia eu vou te contar. Tem alguns comentários outros aqui. Eu tô com medo de mexer e a gente sair do... Peraí. Agradeço, olha, Rafael de Carvalho Pereira, agradeço muito ao My News por me ajudar a entender questões que antes de acompanhar o canal não conseguia compreender ou fazer conexão com outros temas. Pois é, porque isso é interessante como vocês juntam as coisas, né? E é interessante, outra característica, seu sócio é o Antônio Tabet, da Porta dos Fundos, que é bom, ele tem um histórico gigante, até eu posso chamar ele quase de ativista, né? Ele não é um humorista, ele é um ativista. Ele chegou aqui, né, no mundo virtual quando tudo isso era mato, né? Exato. De louco, né? Antes mesmo do Porta dos Fundos. E é interessante o contraponto dele, a liberdade, né, dele de fazer perguntas. Ontem vocês fizeram uma live com o Gilmar Mendes. Isso. Ontem a chamada foi com o Gilmar Mendes. E ele bota o dedo na ferida sem muito, né, sem ficar muito intimidado. O que a gente tem como filosofia no canal é o seguinte: é um lugar onde as pessoas têm a liberdade de falar o que quiserem, desde que sejam respeitosas e que, enfim, não saiam fazendo
populismo, sabe? A gente quer um debate sério com pessoas sérias. Isso é muito interessante, porque mesmo pessoas de pontos políticos assim extremos, opostos, conseguem ter uma conversa razoável quando você não entra na treta. A gente é contra a treta. A treta poderia ter colocado a gente com 2 milhões de inscritos muito rapidamente. A gente é contra a treta. Sabe por quê? Porque a treta, ela não deixa que a notícia e a análise apareçam. O que a treta faz? Ela dá protagonismo aos treteiros, né? O cara que tá lá, quem grita mais, quem faz um espetáculo maior. A análise, a notícia, a informação fica prejudicada. Então, e o nosso canal é um canal de jornalistas. Eu gosto sempre de reforçar isso. E o compromisso do jornalista é com a notícia, é com a informação. Porque a informação é transformadora. Eu já tive várias experiências como essa ao longo da minha carreira. O quanto a notícia bem dada, bem apurada, confiante, transformou a vida de algumas pessoas. Eu coloquei, mandei colocar num quadrinho, eu moldurei e tenho comigo alguns e-mails de pessoas que me escreveram assim, coisas emocionantes, falando assim, olha, eu mudei minha vida com a matéria que você fez disso, disso, disso. Você me ajudou com isso, isso, isso. Uma vez eu estava comendo num shopping, na época que a gente ainda comia em shopping, né? A gente ainda... Sim, nossa, que saudade da praça de alimentação. Aquela coisa. E veio ele passou assim, depois ele voltou, ele falou assim, você é a Mara? Eu falei, sou. Ele falou, olha, eu queria te agradecer, porque você me fez ir atrás de um FGTS que eu achava que eu não tinha mais. E você insistiu, porque quando eu fazia o SPTV, eu lembro que eu falava várias vezes, vai lá, vai ver, você tem, mesmo quem disse que já tirou, talvez tenha ainda, por causa disso, disso, disso. E ele disse que foi e tinha, e ajudou, foi um dinheiro que ajudou muito aquele momento para ele. Então, assim, isso é o que deixa o jornalista feliz. O que deixa o jornalista feliz é isso, é saber que a informação transformou a vida de alguém. E vocês, dessa maneira, não deixam de pressionar, muito pelo contrário. Eu vi ontem, ou esses dias, vocês também publicaram. Você publicou um vídeo curtinho, menos de 1 minuto, mas falando o quanto o Paulo Guedes está perdido em meio a toda essa crise. Quer dizer. Esse vídeo fazia parte do Segunda Chamada que nós fizemos com o General Santos Cruz. E uma das pautas do programa era sobre qual era a avaliação do papel do ministro Paulo Guedes nesse momento. E aí eu falei... Então, o que eu disse lá, gente, a impressão que me dava naquele momento é que ele estava completamente perdido. E ouvindo algumas fontes dessa área econômica e financeira, que é a área que eu cubro, enfim, as pessoas com quem eu converso diariamente, essa era a percepção de vários. Enfim, todos os que eu falei tinham uma percepção muito próxima a isso. E um deles fez a seguinte analogia, falou, olha, o ministro Paulo Guedes é aquele aluno, aquele soldado, ele usou a expressão soldado, é aquele soldado primeiro da turma, bem aplicado, inteligente e tal, mas que nunca foi num campo de batalha. E aí, quando ele vai para o campo de batalha, a realidade se impõe e atropela ele. E sim, foi isso que eu falei, foi isso que essa fonte me falou, e foi isso que eu falei que era a percepção. A parte econômica, a percepção que eles têm é que demorou a reagir, começou a reagir tardiamente. As medidas que foram anunciadas até agora são bem avaliadas, mas tem o desafio de serem rápidas. E é difícil implementar. Né? A gente hoje mesmo, no almoço de quarentena, a gente falou sobre a questão da Caixa Econômica. E a gente entende que realmente vai ter um problema ali, porque é muita gente para atender, o sistema não aguenta e tal, mas é um desafio do governo, porque essas pessoas têm que receber esse dinheiro, é muito importante. E nisso os economistas concordam, sabe? Economistas de diversas matizes, eles concordam com isso. Tem que ter uma participação do Estado, o Estado, em momentos como esse, ele tem que entrar para garantir. Vai ter uma expansão fiscal, que vai ter que ser resolvida lá na frente, mas ele tem que entrar. Agora, tem que agir rápido, tem que ter uma liderança. E isso é uma coisa que faz falta nesse governo. Não tem uma liderança, não tem um comitê com um líder ali
tocando. O ministro da Saúde, o ministro da Economia deveriam estar agindo juntos, o ministro da Justiça, e liderados, mas, enfim, a gente não tem essa liderança, o presidente tem ciúme de qualquer ministro que apareça, enfim, são questões que estão políticas que atrapalham a velocidade, inclusive, das medidas que têm que ser tomadas. E aí que fica a população muito ansiosa entre altos e baixos do mercado, entre altos e baixos do dólar, e uma demora para se trazer esse apoio ou uma segurança, né? Porque ora o presidente fala uma coisa, ora ele fala outra, que contradiz as orientações do ministro da Saúde, aí ele fica com ciúmes do ministro, ele quase cai. Como é que você vê essa instabilidade do governo em relação... Isso pode atrapalhar ainda mais a situação que já é tão difícil? É muito ruim, é muito ruim. Esse é um presidente, cara, que ele tinha a faca e o queijo na mão quando foi eleito. Havia uma expectativa, e olha, isso é da parte econômica, tá? Eu não sou uma analista política, mas na época havia uma expectativa, o mercado apostou muito na equipe do Paulo Guedes, de seria um choque liberal no país, e parará, parará. E o presidente não teve... Cara, não sei como é que eu vou falar isso. Ele não teve uma maturidade política para liderar esse processo. As tretas com o Congresso, as brigas que ele arruma são completamente desnecessárias, criam ruídos, não deixa o povo trabalhar direito, entendeu? Porque a gente está vendo ali os ministros, mas, sabe, tem uma estrutura de funcionalismo ali, de pessoas que... No Ministério da Economia, no Ministério da Saúde nós estamos vendo isso, o SUS a gente está vendo isso, quanta gente boa tem lá. Então, assim, você tem técnicos muito bons, você tem gente trabalhando muito boa, mas fica esse ruído atrapalhando, né? Quer dizer, essa falta de liderança, a gente está vivendo um momento que eu acho que tem que ser um momento da mensagem, de união, sabe? De otimismo. Eu escrevi uma coluna, porque o canal também tem um site onde a gente coloca colunas. Eu escrevi uma coluna chamada Empreender nos Tempos do Cólera. E eu digo, o cólera é a maior ameaça. É uma ameaça maior do que o Covid-19. Deveria ser. Que é a Covid-19. Por quê? Porque não, sabe, é um momento de união. As pessoas têm que se unir para poder combater o vírus, em primeiro lugar, e todas as dificuldades que vão aparecer e que já começam a aparecer por conta da pandemia. E, na verdade, nós temos um presidente que divide e que não une. E isso é muito ruim. É muito ruim, inclusive, para a equipe dele. Ele tem uma equipe, um pedaço da equipe, né? Alguns pontos da equipe estão se sobressaindo ali. Mas que o ministro da Saúde está dando uma segurança, né? O próprio Paulo Guedes, de fato, tinha as pessoas... Ele tem, tecnicamente, é muito bem preparado. Enfim, ele tem ali. Então, mas ele não consegue articular, ele não consegue... O discurso do presidente é um discurso de morte, de briga, de separação. É muito ruim nesse momento. A gente já tem a morte do lado com esse Covid-19, entendeu? A gente não precisa de mais ninguém com uma mensagem tão negativa, porque já é muito duro, já está... Nossa, as famílias separadas, gente morrendo. Eu já vi relatos de amigos, o vírus já está muito perto. Eu já vi nossa amiga Aninha Konishi perdeu um tio agora, recentemente. É mesmo, não sabia e dessa. O depoimento dela, assim, eu fiquei chorando com ela no telefone, porque é muito, muito triste, é muito triste. Ela falou, a gente não consegue se despedir, a gente não pode ver, a gente não pode fazer um velório, a gente não pode... É muito horroroso tudo isso que a gente está vivendo. Então, puxa, a gente tem que estar unido nesse momento. Depois volta a brigar de novo, esquerdopata, liberal, né? Volta... fazer o que bem entender, mas nesse momento, sabe, o discurso tem que ser de união, tem que ser de um discurso de amor, sabe, de colaboração, de solidariedade, e não um discurso de ódio, cara. Para que ódio nesse momento? É uma pena perder tempo com isso, né? Mara, para a gente terminar, me conta só a sua quarentena, o que mudou na sua rotina fora do... Caraca, eu tô com crise de abstinência!
É a terceira semana que eu não passo nem perto de um aeroporto, não saio de casa. Imagino! Eu conhecer minha casa, eu não conhecia a minha casa. Eu tô aqui com a minha mãe, isolada total. Mas Em São Paulo mesmo? Não foi para em São Costa Paulo, Rica? dentro de casa, isso para mim é uma novidade incrível. Imagino 3 semanas mesmo. dentro de casa, para mim, assim, é algo incrível. Eu me lembro do Mas, projeto que a gente trouxe chefes de cozinha para te ensinar a fazer sanduíche para comer no avião, lembra? para Quer comer no dizer, porque avião, você não parava. É, e, mas algumas coisas assim, por exemplo, no trabalho, isso é uma coisa que eu provavelmente vou mudar depois. A gente está sendo muito produtivo, muito eficiente, a gente está produzindo muito, tudo home office. O Manius inteiro está home office. A gente está fazendo tudo por Skype, enfim, pelas redes. Nada, a gente não está usando o YouTube Space, até porque o YouTube Space fechou na quarentena. Uhum. A gente não está usando o estúdio da B3, também fechou na quarentena, a gente não está usando. E nós temos um estúdiozinho aqui em São Paulo que também fechamos, não vamos usar durante a quarentena, porque realmente é importante quem puder ficar em casa, ficar em casa. O que você vai levar de hábitos aí dessa quarentena para Então, frente? eu acho que eu fiquei mais eficiente em muitas coisas. E o tempo de deslocamento dos locais, o tempo de deslocamento do local, o tempo de deslocamento é algo que me tirava muito tempo, me tira muito tempo. Então, por exemplo, eu fazia bate-volta na Costa Rica, bate-volta em Lisboa, onde a gente está montando uma operação, bate-volta em Londres. Tá errado, cara. Eu tenho que pegar, me programar e fazer. Vou passar 2, 3 meses em Londres, vou passar 2, 3 meses na Costa Rica, vou passar 2, 3 meses em Santiago. Fazer em blocos, sabe? E de lá fazer tudo virtual, home office funciona mesmo. A gente vai aprendendo, né? Quer dizer, eu aqui em casa, eu fecho a sala, a porta que dá para o corredor e a porta que dá para a cozinha e falo, mãe, agora eu vou trabalhar. Você não sai daí. Aí ela fica em casa, ela fica do lado de lá, de casa. Outro dia ela me viu saindo do quarto toda arrumada, ela falou assim, você vai trabalhar? Eu falei, vou. Ela, mas você vai sair? Eu falei, não, eu vou trabalhar na sala. Eu estou trabalhando. Tô indo para a sala, é que eu não posso entrar descabelada no ar. E aí a gente já funcionou, aí ela me espera para almoçar, que é outra coisa legal. Nossa, quanto tempo eu não almoçava com a minha mãe, agora eu tô almoçando todo dia com ela. E o que no começo foi um desafio pra gente, porque ela não sabe cozinhar e nem eu. Então a E gente aí, estava o que assim, vocês estão fazendo? Delivery. Estamos pedindo Delivery? delivery. E aí entramos na onda, porque agora a gente está tudo nessa onda. Eu falei, vamos prestigiar os restaurantes aqui perto de casa, onde a gente sempre almoça, onde a gente confia e tal. Aí a gente está tudo assim. Outro dia eu fui comprar um negócio, um eletrônico na internet, e aí eu falei, vou comprar no Magazine Luiza, porque o Magazine Luiza fez uma doação, não demitiu ninguém. Agora saiu essa campanha Não Demita. Eu falei, só vou consumir nessas empresas que estão na lista do Não Demita, que aderiram ao movimento. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tende a... Não sei, a minha conversa hoje no Almoço Quarentena com o Alex, eu falei, Alex, você não acha que a gente vai sair mais colaborativo? Vai ser uma economia mais colaborativa e menos competitiva? Eu falei, não, acho que não. Acho que lá na frente vai ser competitiva. Mas eu acredito muito assim, em que essa experiência vai nos tornar melhores. Eu acho que está havendo uma reavaliação, né? E as pessoas estão realmente, nesse momento, valorizando o pequeno produtor, o restaurante conhecido, fortalecendo as relações com os clientes e fornecedores, né? O cabeleireiro. Hoje eu me emocionei conversando com a menina da Latam que estava refazendo meu voo. Entendeu? Quando que isso ia acontecer? Você está num atendimento desses online, em geral você chuta o pau da barraca, rápido, fica demorando, não sei o quê. Pergunta nada, não sabe nem o nome Aí não consegue. Nossa, a gente no final, ela tava, mas isso vai passar. Eu falei, vai sim, logo, logo a gente está voando de novo. Então, eu acho que as pessoas estão mais próximas, sabe? As relações vão... embora a gente esteja no isolamento,
eu acho que a gente está fortalecendo nossas relações. Ontem eu estava falando com o Sebrae e aí ela me pediu algumas dicas assim para cabeleireiro, os negócios que estão sendo muito afetados e que são tipicamente negócios femininos, então salão de cabeleireiro principalmente, manicure e tal. Eu falei, olha, outro dia eu recebi um vídeo do cabeleireiro ensinando a pintar raiz. Eu achei tão sensacional. É Eu falei, legal. claro, eu posso até tentar em casa ou comprar um tonalizante para esse tempo aqui, porque também não dá, Mas né? nunca vai ser igual o dele, né? Mas eu vou voltar lá, com certeza que o cara está preocupado, certas coisas que você pode. Talvez o grande desafio é você ter fluxo de caixa para sobreviver nesse período. Eu Mas acho que essa crise, ela, diferentemente das outras, ela nos deu a percepção da cadeia produtiva. pode ser. E isso é uma coisa importante, que você vê a sua responsabilidade em toda a cadeia produtiva, como é que essa cadeia funciona, isso é importante. Mara, obrigada, adorei o papo. E olha, só a quarentena para nos colocar meia hora, 40 minutos verdade, conversando. Fazia tempo que a gente não se falava, tô com saudade ainda. E quando acabar, verdade. quero te dar um beijo, um abraço de perto, tá bom? Eu também. Mas obrigada aí por tudo, bom trabalho. Tô acompanhando vocês e gosto muito, tá? Que Boa bom, sorte. obrigada. Um beijo. Você também. Beijo. Beijão, tchau, Mara. Obrigada a todos. Toda terça e quinta, Inovar é um Parto, live aqui no Instagram. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau, gente.